Olá, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa tem sempre trazido profissionais da área de saúde, médicos e outras áreas da saúde, trazendo informações novas, sempre atualizadas, sobre tudo que você possa imaginar para que você possa ter qualidade de vida, saúde e menos doença. E o assunto hoje é muito interessante, é na área esportiva, mas com uma nutricionista que vai estar nos falando algumas coisas, umas dicas muito legais. O nome dela é Fernanda Valim, quem eu já quero cumprimentar e dizer que ela tem especialização, ela vai falar um pouquinho, mas sobre fisiologia, bioquímica, treinamento e nutrição esportiva. Ela terminou há pouco tempo essa especialização e é com ela que nós vamos estar falando. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Olá, doutor Eliseu, obrigado pelo convite. Bom, como você já mesmo disse, acabo aí de terminar a especialização em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição esportiva pela Unicamp e tenho a minha formação na Unifesp, campus Baixada Santista. Desde o término da faculdade, já estou na área, aí buscando, tentando melhorar a alimentação das pessoas praticantes de atividade física. E aqui em Araras, não sou daqui, sou de Sumaré, próximo a Campinas, e venho trabalhar na cidade 3 dias na semana. Então, ótimo. Então, eu estava pensando que você só tinha vindo nos brindar com hoje a entrevista, mas você já está atuando aqui na cidade de Araras. Sim. 3 dias por semana. Então, no final, você vai falar para a gente direitinho os dias, a hora que você atende, aonde que você está atendendo. Mas esse assunto, Fernanda, realmente ele é muito importante, porque hoje ganhou, assim, a atividade física, as pessoas estão acordando, né, pela importância que hoje no combate ao sobrepeso, à obesidade, né, as doenças cardiovasculares. E a atividade física, ela tem que estar atrelada também à questão da nutrição, né? Que às vezes as pessoas fazem atividade física e não tem um suporte energético, nutricional adequado, né? Então eu queria que você, já dando introdução a essa área que você terminou a especialização, né? A nutrição esportiva, o que seria hoje? O que a gente poderia falar sobre nutrição esportiva, A nutrição esportiva, ela vem justamente para dar um suporte à pessoa para estar mantendo a atividade física que ela tem em questão, né? Então, a gente tem uma alimentação diferenciada para essas pessoas, alimentação antes do treino, durante se necessário, pós-treino, nutrientes que, embora sejam os mesmos para a população sedentária, as quantidades também variam. Então, a gente vem também para dar esse suporte, para manter a atividade física, mas com qualidade de vida e saúde também. Sim. E assim, quando as pessoas te procuram, sabendo que você tem essa especialização, né? Assim, como é que elas te procuram, te abordam, né? Assim, eu estou fazendo atividade física, mas eu quero tomar suplemento, eu posso, como é que eu posso fazer com a alimentação? Como é que as pessoas... Os objetivos que elas têm mencionado ultimamente, não só a saúde e bem-estar, mas principalmente essa questão do suporte à atividade, né? Muitas pessoas têm muita dúvida em relação ao que comer antes, elas se sentem fracas durante a prática da atividade física, né? E vem buscar esse suporte. O que eu como antes, o que eu como depois. Agora, com a chegada do verão, as pessoas têm procurado alcançar objetivos mais estéticos, né? Junto com a atividade física. Então é bacana porque o campo tem sido aumentado e as pessoas de fato têm visto uma importância aí da prática da atividade física junto com a nutrição. Fora essa questão da estética, os praticantes de atividade física, até com a questão das corridas de rua, né, dessas atividades promovidas pelas prefeituras em geral, tem também incentivado as pessoas a praticar e a treinar e competir, por isso que também elas vêm buscar a nutricionista esportiva justamente para baixar tempo, melhorar rendimento, enfim. Sim, é uma busca de performance, né? Exatamente. Agora, a gente sabe, né, como toda a área da saúde, na medicina, na nutrição, enfim, existem linhas de orientação, escolas diferentes e tudo, né? E muitas pessoas às vezes chegam até você, eu há pouco falava inclusive de uma tendência hoje que a gente vê muito grande e tudo. Como é que essa questão assim, existe as pessoas chegam às vezes até com orientações não muito corretas, eu não vou dizer erradas, mas às vezes você precisa dar um ajuste. Como é que é essa questão com relação inclusive as consequências de algumas orientações não muito corretas? Sim, as pessoas já chegam
A maioria das pessoas já chegam tendo feito alguma estratégia, seja na busca de perder peso, ou de uma hipertrofia muscular, ou de aumentar desempenho, né? Até porque a mídia veicula bastante informação sobre isso. De uma maneira geral, o que a gente tem encontrado são pessoas que buscam a perda de peso, mas uma perda de peso mais imediata, né? E por isso elas acabam recorrendo a dietas bastante restritivas. No caso da atividade física, a gente já vai falar mais para frente, mas isso pode ser um problema, principalmente para desempenho, né? Essas dietas muito restritivas, elas são as mais adotadas pelas pessoas, por quê? Elas promovem uma perda de peso muito rápida, tá? Geralmente são dietas calculadas aí a literatura traz de 200 a 800 calorias dias, mas o que eu tenho encontrado no consultório de relato dos pacientes é um consumo de 800 a 1.000, 1.100 calorias, que é um consumo inadequado para quem pratica atividade física, né? E por que existe essa perda de peso rápido? Eu acho que isso é importante falar, porque às vezes as pessoas não sabem o que elas estão perdendo, né? Então uma dieta aí, se a gente pensar numa dieta restrita a 500 calorias, que não é difícil elas chegarem mencionando esse tipo de conduta, geralmente de 11 a 32% do peso que é perdido é de água e massa magra, né? E qual que é o impacto disso, né? Então, para os atletas, a queda de massa magra, ela tem uma questão que é importante, que é a perda de desempenho e força muscular, né? Por que isso acontece? Toda vez que a gente faz uma dieta muito restritiva, né, quais são as estratégias? Então, geralmente, diminuir muito a quantidade, né? Ficar sem o jantar é uma prática bastante adotada. E também excluir grupos alimentares, né? Então, a gente acaba tendo uma perda de peso rápido, que é consequência de perda de água e massa magra. Por quê? A gente tem 2 estoques de energia dentro do organismo. Um estoque, ele fica dentro do fígado, a gente chama de glicogênio hepático. O outro estoque fica dentro do músculo e a gente chama de glicogênio muscular. Quando tem uma restrição muito grande de alimentos, de quantidades, de grupos de alimentos, o que acontece? Há uma depleção muito grande desses estoques e o corpo acaba se utilizando de outros substratos para manter as atividades normais daquela pessoa, seja uma pessoa sedentária ou mesmo uma pessoa que pratica atividade física, tá? Para cada estoque, o estoque que a gente tem dentro do fígado, para cada grama dele, a gente tem também 2 a 3 gramas de água. No estoque do músculo, a gente tem de 3 a 4 gramas de água. O que acontece, então? Acontece a perda de peso rápido, esses estoques eles acabam e vai junto água, justamente por conta dessa fisiologia do organismo mesmo. Achei interessante e estava pensando enquanto você estava falando, Fernanda, porque eu pratico atividade física, corro, musculação e tudo, e realmente assim, porque basicamente, me corrija se eu estou dizendo, nós temos a massa gorda e a massa magra, basicamente no nosso corpo. Sim. O que acontece com o tempo é que a gente vai relaxando a dieta e tudo, e com a idade, homem e mulher tende a acumular mais massa gorda, diminuir massa magra a partir dos 30 anos mais ou menos, né, que acontece isso, e é difícil reverter. E às vezes quando tenta fazer essa dieta muito restritiva, quer dizer, em vez de perder a massa gorda, que aí ela tem toda uma estratégia que eu acho que você vai explicar pra gente, essa dieta muito radical, elas na realidade tiram massa magra e não diminui o que a gente está querendo, que é a massa gorda. Não diminui o que vocês estão querendo. E na verdade a massa magra, ela é extremamente importante também para o emagrecimento, né? Então como que eu trabalho? A gente sempre tenta buscar uma perda de peso mais focada na gordura, na mobilização dessa gordura. A gente tenta, de todos os jeitos, manter essa massa magra, porque ela também nos auxilia se o objetivo for emagrecimento. Agora, se o objetivo for também desempenho, também é importante. Quanto mais massa magra, mais força. Que é o músculo, né? Que é o músculo. Exatamente. A massa magra, ela é a musculatura e todos os outros compartimentos que não gordura. Mas a gente consegue entender que essa é a parte que a gente tem variável aí.
E outra coisa também, essas dietas muito radicais, quer dizer, o ideal é a gente emagrecer gradativamente, quer dizer, perda de peso muito rápida não é fisiologicamente saudável. Sim, fora esse objetivo que a gente falou um pouquinho mais, que está bem relacionado com a atividade física, né, a influência dela, a gente tem outras condições, né? Então, uma dieta muito restritiva, a gente tem para mulheres, por exemplo, a gente pode ter uma disfunção menstrual, né? A gente pode ter uma disfunção cardíaca, a gente pode ter também aumento de corpos cetônicos, que são substâncias que não são bacanas para o organismo, tá? E eu, como urologista, te digo, no homem, a perda, né, também muitas vezes é disfunção sexual, né? Exatamente. Perda de gordura muito também abaixo do... Né? Exatamente. A função hormonal, a gordura, ela é extremamente importante porque, além de função energética, ela também tem uma função que é hormonal. Então, por isso que a gente tem que ter um cardápio bem balanceado. Fora isso, uma questão que eu gosto muito de falar é que as dietas muito restritivas, elas não consideram o hábito alimentar da pessoa, que é uma coisa que eu acho que é importante. Elas acabam restringindo a ponto de não sabe se a pessoa naquele horário dá para comer, se não dá, se ela tem condição de fazer aquilo, se não tem. E você, por isso, não consegue mudar o comportamento alimentar da pessoa. E isso é extremamente importante, porque ela consegue manter essa dieta restritiva por um tempo, mas não consegue prolongar isso. E aí, para algumas pessoas, pode acontecer aquele efeito sanfona, porque perde peso muito rápido, não consegue manter essa ideia, volta ao hábito alimentar anterior e logo está retomando o peso novamente. E o pior de tudo isso é que, com o passar do tempo, esse ciclo vai ficando mais difícil de perda e mais fácil de ganhar. E eu sei que você trouxe algumas imagens para a gente, né? E eu então queria que você já falasse um pouquinho sobre então o que é a alimentação saudável, como ela deve ser, e também com relação a quem se propõe a questão da nutrição esportiva, né? Acho que você trouxe, quer que já a produção passe? Pode pôr. Vale lembrar que a alimentação da pessoa que pratica atividade física e da sedentária, ela não muda completamente. O que a gente muda são as quantidades dos nutrientes para cada perfil, tá? Essa imagem, ela traz aí três refeições, basicamente, né? As refeições principais, que a gente pode entender almoço e jantar, o café da manhã e os lanches intermediários. Tá, só para a gente entender quem está em casa, no sentido horário ali, o café da manhã está ali em 6 horas, né? Entre, se fosse um relógio, né? Isso. O jantar, o almoço ali entre 8 e meia-noite e meio-dia, né? Seria isso? E à noite está entre meio-dia e 4 horas. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Qual que é a importância? Muitas pessoas, elas ficam muito tempo sem comer e algumas dietas que são bastante restritivas também acabam estimulando esse comportamento. Então, para pessoas que praticam atividade física e para pessoas sedentárias, o fracionamento ele é extremamente importante para quaisquer objetivos que você queira, tá? Então, o ideal está iniciando com um café da manhã reforçado. Se a gente observar bem a figurinha, a gente tem um pão integral, uma pastinha de queijo, um leite e uma fruta logo ao lado. Até o almoço, para a gente estar estimulando esse metabolismo a trabalhar, esse organismo a ficar eficiente, a gente tem os lanches intermediários, e isso a gente pode ter frutas, as oleaginosas, algumas proteínas, que na verdade a gente tem que acabar vendo como que está a composição do cardápio. Se está precisando de uma oleaginosa, de uma gordura boa, a gente coloca esse lanchinho intermediário. Se está precisando de carboidrato, coloca nesse lanchinho. E depois a gente tem o almoço e o jantar, né? A gente observa um prato bem colorido e com todos os grupos de alimentos, né? Uma leguminosa, uma proteína magra, o carboidrato e as hortaliças. Que é essa questão que eu fico mais preocupada quando a gente fala de dieta restritiva, porque não aborda a questão da composição e da variedade, que é extremamente importante para a gente atingir as necessidades adequadas dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e também das vitaminas e minerais. Fernanda, em última análise, o que nós precisamos de comer todos os alimentos.
a grande dica, né, que eu acho que é saber a quantidade. Exato. E como combinar, né, a ingesta, a hora, né, e isso que você estava explicando. Exatamente. No caso do atleta ou da pessoa que faz atividade física, fora esses lanchinhos intermediários, almoço, jantar, café da manhã, a gente tem a refeição pré-treino, pós-treino e, se necessário, também durante o treino, né? Essa é a diferenciação que a gente tem. Sim. A gente vê falar muito também tal da pirâmide alimentar, né? Quer dizer, isso aí parece até que de um tempo para cá houve uma modificação, Sim. né? Com relação à estrutura dessa pirâmide. E eu não sei se você vai também estar falando para a gente sobre a questão. Eu trouxe uma imagem, Sim. se puder colocar para mim, por favor. A próxima, né? Isso, exatamente. Bom, eu gosto bastante da forma como a pirâmide ela foi elaborada, porque a gente tem noção de variedade e grupos alimentares, tá? E noção de quantidade. Se a gente observar a base, ela é maior, portanto, são alimentos que a gente deve ter uma ingestão maior. Essa já é atualizada, Fernanda? É a última que saiu. Tá certo. E no topo, um tamanho mais estreitinho, né? Que são os alimentos que a gente deve consumir de maneira mais moderada. Eu estou observando também que lá na base da pirâmide, embora pirâmide alimentar, mas está lá uma bicicleta, tem, quer dizer, inclui-se a atividade física, né? Exatamente. Isso que é legal da nova pirâmide, porque ela traz a ideia e o estímulo à atividade física diária, né? E não é necessário uma academia, mas uma corrida, o tênis, um esporte, a musculação, a bicicleta, mesmo uma caminhada. Ao lado, ela traz uma balancinha, uma fita métrica, que mostra o quê pra gente? Pra gente tentar manter o peso saudável, né? Um controle, né? Um controle do peso, exatamente. E depois, a presença ali de 2 copos de água, que também é uma questão que às vezes a gente esquece, né? A gente fala da alimentação e acaba esquecendo da água. Então, também ela é completa por conta disso. Outra coisa bacana que essa pirâmide traz pra gente... No primeiro patamar, aí onde a gente vê os pães, as massas, enfim, a gente tem a diferenciação para alimentos integrais, preferencialmente integrais, né? Porque a gente sabe que são alimentos que preservam maior qualidade dos nutrientes. Então, com o refino, a gente perde muito desses nutrientes. Por exemplo, vitamina B6... Com o refino, a gente chega a ficar só com 13% do que ela tinha no alimento integral, se a gente acaba fazendo esse refino, tá? Mas acaba estando na base da pirâmide justamente porque são alimentos fonte de carboidrato e embora as pessoas descartem, em sua maioria, esse alimento, esse grupo alimentar, ele deve ser composto, deve estar... na maioria das refeições, porque é o nutriente que nos oferece energia, né? E aí tem essa questão da qualidade, preferencialmente integrais, quantidade e momento certo. Sim, principalmente o que a gente vê hoje, o pão e o arroz integral, que é assim, as farinhas também integral, né? Hoje no mercado, a gente tem bastante variedade desses pães. Algumas pessoas, pacientes, eles acabam trazendo bastante dúvida em relação a isso. E é o que eu falo que é o diferencial. Quando a gente faz um acompanhamento a longo prazo, a gente acaba estimulando e ensinando as pessoas a fazerem as escolhas. Então, tudo bem, ela sabe que o carboidrato é importante, preferencialmente aquele integral. E aí a gente vai ensinar como ela vai fazer essa escolha no supermercado, né? Porque não adianta, a mídia, o marketing, ele acaba usando de várias estratégias para venda, né? E a gente entra com essa questão da saúde mesmo. Tá. Agora, quando você vai direcionar, então você falou isso em linhas gerais, né? Todas aquelas degraus ali que nós temos na pirâmide, né? E quando você vai direcionar, então, para aquele indivíduo que está com um projeto, quer emagrecer, quer associar a nutrição à atividade esportiva, uma atividade esportiva mais objetiva, né? Não, eu vou fazer 2 vezes na semana academia, por exemplo, vou fazer musculação, como é o meu caso, vou até dar o meu exemplo, né? 2 vezes na semana eu faço musculação e 2 vezes, quando dá 3, às vezes aquela corrida, alguma atividade aeróbica, né? E aí, como é que fica essa orientação? Assim, antes do treino, depois do treino, quer dizer,
Eu não sei se eu estou já adiantando alguma coisa que você ia falar ou se você quer ainda continuar. Na verdade, a gente pode, só aguardando um pouquinho, Sim. Embora essa questão seja extremamente importante e o diferencial que vai fazer você manter a corrida até o final, manter o bom desempenho durante toda ela, a gente tem a questão dos outros nutrientes também, né? Que vão compor esse pré, durante e após o treino, tá? Se a gente lembrar da pirâmide, ela traz a questão, lembra que eu falei que dá pra gente ter uma ideia das quantidades? Para o atleta não é diferente. O carboidrato, ele continua sendo extremamente importante para a prática de atividade física, tá? Se a gente pode colocar a pirâmide de novo para mim, por favor? Vamos colocar a produção, isso aí. Isso. Então, se a gente for subindo os patamares, né, a gente tem logo ali frutas e hortaliças e que também, se a gente pensar na saúde, nem se fale, hoje acaba sendo senso comum falar o quanto que elas são importantes para a saúde, mas para o atleta são extremamente importantes, porque toda a reação de produção de energia são dependentes dos minerais que estão amplamente presentes nas frutas e nas hortaliças, tá? Logo a mais, a gente também tem um outro nutriente que vai participar desses momentos aí que você disse do pré, durante e pós-treino, que são as proteínas, né? As proteínas, elas têm aí a função de formação do tecido, por isso até que a gente encontra pacientes e praticantes de musculação que gostam muito de usar esse nutriente, aliás, até supervalorizam esse nutriente com a ideia justamente de incremento de massa magra, porque a função da proteína é formação de tecido, tá? Ela é importante também para a recuperação do treino, então nós vamos ver depois, pré, durante, pós-treino, a importância dela nesse momento. Se a gente puder ir para a próxima imagem, antes da gente chegar no pós, a gente tem aí o pré-treino. Na verdade, todo o dia, às 24 horas, todas as refeições do dia são importantes para a prática da atividade física. Seja ela feita 6 horas da manhã, no meio da manhã, após o almoço, à noite, enfim. Tudo isso aí a gente tem que considerar. Todas as refeições, que foi aquela primeira imagem que nós mostramos. Nesse quadrinho, eu acabo apresentando, para a gente mostrar um pouquinho mais focado no exercício, o pré-treino, feito 1 hora antes, né? Lógico que a gente vai tentar adequar esse lanche à rotina da pessoa. Então, Fernanda, mas 1 hora antes eu tô no trabalho, às vezes não dá, ou senão não vou acordar, vai treinar 6 horas e aí... Poxa, 5 horas. Então, logicamente, a gente vai tentar adequar a rotina da pessoa. Mas, esse lanche ele é importante porque ele tem a função de fornecer energia para a prática do exercício. Se a gente pensar que a gente precisa de energia para a prática do exercício, o nutriente que a gente precisa nesse momento é o carboidrato, tá? E precisa ser absorvido com uma certa rapidez, né? Justamente. Aí a gente vai adequar a relação ao horário. Se a gente tem 1 hora antes, a gente até pode ainda usar os carboidratos de absorção um pouco mais lenta. Mas agora, Fer, eu acordo 5h30 para ir para academia ou para minha corrida, ou enfim. E às 6 horas tô já na malhação. Aí justamente a gente precisa de um carboidrato que seja absorvido de uma forma um pouquinho mais rápida, porque você precisa ingerir, fazer a digestão, a absorção e ter essa energia liberada. Se a gente imaginar 1 hora antes, a gente pode usar os alimentos de uma absorção um pouco mais lenta, fontes de carboidrato. Então aí na figura a gente tem os pães integrais, os cereais, granola, aveia, enfim. Uma fruta, né, a pera no caso, e um pouquinho de proteína, uma ricota, um iogurte, justamente para manter o pool de aminoácidos dentro do organismo. Sobre a fruta, você colocou ali como exemplo a pera, mas pode ser uma banana,
pode ser uma maçã, ou a pera tem algum detalhe interessante? Sim, esse é um assunto bastante bacana e a gente pode até tratar com mais detalhes numa próxima ocasião, mas de fato, as frutas, algumas pessoas até não sabem, elas também têm o carboidrato, né? E como todo carboidrato, ele vai provocar uma absorção, um tempo de absorção no organismo. A pera, ela é de absorção mais lenta. Então, imaginando que a gente tem 1 hora ainda para iniciar a atividade física, da mesma maneira que eu coloquei o pão integral, porque tem uma absorção mais lenta, eu coloquei a pera justamente pensando nisso, né? Então, se a gente pensasse numa melancia, talvez não seria tão bacana nesse horário, porque tem uma quantidade maior de água, menos de fibras, e aí teria uma absorção um pouco mais rápida. Então, foi por isso que eu coloquei a pera nesse momento. Tá certo. Mas pode continuar, então. Bom, então, o pré-treino é mais ou menos essa composição, né? E, lógico, as quantidades. E as quantidades, Fernanda? As quantidades variam de pessoa para pessoa, tá? Geralmente, a gente dá 1 grama de carboidrato por quilo de peso, mas isso varia muito com o objetivo da pessoa e o hábito dela. Então, como eu disse, muitas pessoas chegam para mim e estão com a dieta extremamente restrita. Eu não posso chegar e colocar uma quantidade enorme de todos os nutrientes, porque diz a regra que deve ser assim. Então, a gente vai tendo uma certa habilidade para trabalhar essas questões. Geralmente, 1 grama de carbo antes do treino, 1 hora antes, é o ideal, porque a ideia é a pessoa ela ter energia para treinar e quanto mais intenso ela treinar, melhor seja o objetivo, emagrecimento, hipertrofia, condicionamento, saúde, mais resultado ela vai ter. Tá. E durante o treino, né? Pode-se ingerir alguma coisa? Não deve? O que você me diz com relação a isso? Olha, depende da duração. Se se a gente tiver uma aula de ginástica que dura em torno de 1 hora, se a gente for correr, quanto tempo você faz os 10 quilômetros? 1h20, 1h25, mais ou menos. 1h20, 1h25, dependendo. Se a gente tiver feito um lanchinho bem adequado antes do treino, a gente consegue aí 1 hora, 1h20 manter a atividade física todo esse momento sem nenhuma ingestão durante o exercício, tá? Agora, se a duração se estender, se a intensidade for muito alta, né, a gente acaba precisando de mais energia para manter a atividade física sendo realizada bem. Se a gente não tem, vamos pensar que você resolveu treinar 15 quilômetros, e isso vai se estender para 2 horas, vamos imaginar. Acaba sendo uma duração maior, certo? E você quer tentar fazer o mesmo ritmo do início ao fim. Pode ser que só com o lanchinho pré-treino não seja suficiente, né? Então, a gente necessita de um complemento, de um acréscimo de alimentos que nos forneçam energia. E, novamente, os alimentos que nos fornecem energia são os alimentos fonte de carboidrato. Como a gente está durante o exercício, a gente precisa, então, comer, fazer a digestão e já provocar essa liberação de energia para o organismo. Então, a gente coloca uma bananinha com açúcar, que é o que eu pus na imagem, né? E também é fácil de levar, então qualquer coisa na corrida às vezes não é tanto, não é uma grande dificuldade. Para quem está na academia, um copo de suco. Para quem faz, por exemplo, treinos muito longos de ciclismo, então às vezes eu pego o pessoal de triatlon e tal. Então, Fer, ou quando vai fazer provas muito longas, não dá para ficar comendo bananinha toda hora porque é muito doce, né? Então às vezes a gente coloca bisnaguinha, que é um pão sem fibras, portanto a absorção é mais rápida, né? Ou também tem bastante gente que gosta da banana, que tem o índice glicêmico aí moderado a alto, que também pode ser usado durante o treino. Eu não coloquei aqui os suplementos, né? A gente tem também as possibilidades de suplementos, mas sempre que a gente conseguir via alimentação, acaba sendo melhor para o próprio organismo, justamente pela presença de outros compostos que o alimento tem. Sim. Tá? E você falava com relação durante o treino, se ele for longo, porque se eu deixar, eu começo a queimar aquele glicogênio lá do músculo,
Exatamente. Que aí eu vou perder massa magra. Exatamente. Né? Se for um treino muito longo, se a gente tem a depleção daquele estoque de energia dentro do músculo, que é o que vai fornecer energia para a prática da atividade, a gente pode usar, o corpo ele é extremamente inteligente, então ele se usa de um mecanismo, a gente chama de gliconeogênese, é um nome complicado, mas o que é esse nome? O que significa? É pegar energia, transformar a energia de um outro substrato que não o carboidrato. E aí a gente tem a gordura e a proteína para servir aí de intermediário até esse treino acabar. Mas se a gente usar essa proteína muscular, nem sempre você vai conseguir terminar os seus 15 quilômetros no mesmo ritmo que você iniciou. Tá certo. E eu queria que você já falasse do pós-treino, porque o nosso tempo já está acabando. Sim. Bom, o pós-treino, ele é extremamente importante porque, bom, eu preciso de energia para a atividade e preciso de energia durante a atividade. Terminou o exercício, a gente tem esse estoque menor, porque a gente treinou. Então, novamente, o carboidrato entra aí para recuperar esse estoque. A gente fala que a gente sai de um estado de quebra, que a gente chama de catabolismo, e a gente tenta inverter esse estado para um estado de anabolismo, ou seja, vamos recuperar para não perder massa magra. O carboidrato é importante nesse momento por isso. E a proteína, ela é importante porque no exercício a gente acaba fazendo microtraumas e como a gente comentou antes, a proteína que vai formar e recuperar, cicatrizar essas fibras musculares. Quantidades também variadas de acordo com intensidade, sexo, duração de atividade física. Ok. Achei muito importante, Fernanda, porque é essa explicação que você deu, porque as pessoas às vezes não têm noção. Querem sair correndo, fazendo a ginástica e tudo, e aí terminam, já quer correr lá, perde líquido, corre lá na balança, às vezes até diminui um pouco de peso, né? E fica contente e tal, e não faz essa reposição que você falou. Exatamente. Então, eu diria, isso é uma nutrição inteligente, né? Exatamente. Que realmente é muito importante. Olha, o tempo passou muito rápido, mas eu queria que você desse assim, umas considerações finais, né, sobre essa questão hoje da nutrição, como um todo da nutrição esportiva para a gente. E eu quero já te convidar para você voltar em outra vez para a gente falar um pouquinho mais. Obrigada. Bom, então foi como eu disse no início, o acompanhamento da nutricionista junto com a atividade física é extremamente importante para qualquer objetivo e é mais importante ainda quando dentro de uma equipe interdisciplinar, né? Então a gente entende o que o educador físico está fazendo, o que o psicólogo ou o médico estão fazendo, que é uma rede global intervindo na pessoa como um todo e não deixa ela ficar sem nenhum acompanhamento mais profundo. E com certeza os resultados são bem melhores quando tem essa integração, exatamente, né? Os resultados a gente vê mais rápido e bem melhores do que se a gente trabalhasse de forma individual. Fernanda, você está 3 vezes por semana aqui em Araras. Isso. Aonde? Bom, por enquanto as 3 vezes, quem sabe a gente não aumenta, né? Mas eu tô no Instituto Nelson Salomé, não sei dar o endereço, porque como eu disse, eu não sou daqui, no Instituto Nelson Salomé, e na Academia Mais Vida, segunda, terça e quinta-feira. Ok, então fica aí, o pessoal que já frequenta a academia lá, o Instituto Salomé, que é ali próximo à Santa Casa, é o antigo consultório do doutor falecido Tonel Salomé, e na Academia Mais Vida, quer dizer, mais pessoas outras que queiram procurar, então a Fernanda está aí, e realmente eu gostei muito da entrevista, muito explicativa, muito assim, com detalhes interessantes, que eu acho que muita gente realmente hoje aprendeu um pouco mais. Eu quero te agradecer então, mais uma vez, a sua presença aqui conosco. Obrigada, doutor Liseu. Eu aguardo uma próxima oportunidade. Ok. Então. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ouvir de novo, né? Perdeu alguma coisa que ela falou? O nosso programa é todas as quartas-feiras, às 19h45, e reprise na sexta, às 18h15. Então, você pode ver. Já viu hoje, quarta-feira, às 19h45, mas sexta-feira agora, às 18h15, nós estaremos reprisando esse programa. Um abraço a todos, uma boa noite e até o próximo programa.